Jesus é para você. Do jeito que você está. Tem momentos na vida em que você não está totalmente perdido, mas também não está no lugar certo. Você sabe que algo não está bem, sente dentro de você, percebe nos detalhes, mas continua ali. Talvez por conforto, talvez por costume, talvez porque sair parece difícil demais. A história de Ló começa com uma escolha. Ele tinha a chance de decidir para onde iria, e escolheu olhando com os olhos. Viu que a terra de Sodoma era bonita, fértil, próspera, parecia perfeita, mas por trás da aparência existia corrupção, pecado e destruição. E Ló foi chegando, aos poucos, primeiro perto, depois dentro, depois envolvido. Percebe isso? Ninguém se perde de uma vez. É sempre um passo de cada vez. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você não começou errado, mas foi cedendo. Pequenas decisões, pequenos desvios, pequenas concessões, e quando percebe, já está em um lugar que não combina mais com quem você é. Mas mesmo assim, Deus não abandonou Ló. Chegou um momento em que a situação não podia continuar. E Deus enviou um aviso. Sai. Sai agora. Não olha para trás. Não tenta negociar. Não fica. E aqui tem algo forte, mesmo com o aviso. Ló demorou. Ele hesitou. Ficou dividido, porque às vezes, mesmo sabendo que precisa sair, o coração ainda está preso. Preso no que construiu, preso nas pessoas, preso na zona de conforto. Mas Deus, em misericórdia, segurou a mão dele e tirou ele de lá. Isso é graça, é quando Deus te puxa. Mesmo quando você não tem força para sair sozinho. Mas teve uma instrução clara. Não olhe para trás. Porque tem coisas que você só vence quando decide não voltar. Mas a esposa de Ló olhou. E naquele instante, ficou presa ao passado. Virou estátua de sal. Percebe isso? O corpo pode até sair. Mas se o coração ficar, você não avança. Talvez hoje você esteja nesse ponto. Entre ficar ou sair. Entre continuar ou romper. Entre o conhecido e o propósito. E Deus está te chamando. Não para te limitar, mas para te proteger. Não para te tirar algo, mas para te salvar de algo. Talvez sair doa. Talvez seja difícil. Talvez você perca coisas no caminho. Mas escuta isso. Tem lugares que parecem bons, mas vão te destruir. E tem saídas que parecem duras, mas vão te salvar. Se essa mensagem falou com você, guarda isso. Volta aqui quando sentir vontade de voltar atrás. Ainda existem palavras que podem te fortalecer nas decisões difíceis. E se você quer continuar recebendo isso, não se esqueça dessas palavras. Permaneça por aqui. Ainda há novas mensagens para você. Porque Deus ainda livra. Ele ainda alerta. Ele ainda puxa você de lugares que você não percebe o perigo. E mesmo quando você demora, mesmo quando você hesita, Ele ainda estende a mão. E no meio de tudo isso, mesmo agora, filho, eu ainda te amo. Pai, olha agora para quem está em um lugar que sabe que precisa sair. Dá clareza, dá coragem e dá força para decidir. Se houver apego, se houver medo, se houver confusão. Quebra isso agora. Segura essa pessoa pela mão. E conduz para fora do que não vem de ti. Que ela não olhe para trás. Que ela não negocie. E que ela confie na tua direção. Livra de todo o mal escondido. Protege o caminho. E restaura o propósito. Em nome de Jesus. Amém. Não volte atrás. Eu sei, às vezes dá vontade de desistir de tudo e simplesmente voltar. Voltar pro lugar seguro, mesmo sabendo que não era o seu lugar. O medo fala alto, a dúvida aperta o coração. E o passado parece mais fácil do que continuar na direção. Não volte atrás. Você não lutou tudo
pra parar no meio do caminho. Não enfrentou noites difíceis pra desistir do seu destino. Teve dor, teve processo, teve solidão, teve fase que ninguém viu sua construção. Mas cada passo que você deu até aqui não foi em vão, não foi em vão. O passado pode até chamar, mas ele não tem mais autoridade. Deus já te tirou de lá e te apontou pra outra realidade. Voltar atrás não é descanso, é retrocesso disfarçado. É abrir mão do que Deus prometeu por algo que já foi superado. Então segura firme agora. Mesmo com medo, continua. Mesmo cansado, não recua. Mesmo sem ver, acredita. Porque quem caminha com Deus não fica à deriva. Você já avançou demais pra fingir que nada aconteceu. Já cresceu demais pra caber no que você já venceu. Então escuta isso, atrás. O que ficou pra trás já cumpriu o papel. O que Deus tem pra você ainda nem chegou do céu. Tem promessa pela frente, tem propósito esperando. Tem um novo nível da sua vida que Deus já está preparando. E mesmo que pareça difícil agora, mesmo que o caminho aperte, é melhor continuar com Deus do que voltar pra onde você se perde. Então não negocie com o passado, não romantiza o que te feriu. Não troca o que Deus está construindo por algo que já te destruiu. Permanece, porque quem não volta atrás vive o que Deus prometeu lá na frente. Eu sigo sem olhar pra trás, eu avanço, não volto mais. Mesmo ferido, eu continuo. Mesmo cansado, eu prossigo. Porque eu sei quem me chamou e eu sei quem me sustentou. Não depois de tudo que eu vivi, não volto atrás. Deus tem mais pra mim. E quando eu chegar lá, quando tudo se cumprir, eu vou entender que não voltar atrás foi a melhor decisão que eu escolhi. Porque foi Deus me guiando em cada passo, me segurando em cada espaço, me levando além do que eu deixei pra trás.